pegando um pequeno gancho e depois a gente volta a isso, mas eu comecei um monte de coisa aos 50. Ah, é? Não profissionais, né? Porque acho que a profissão, de alguma maneira, pra mim, né, meio que se estabeleceu. Claro que ainda tem um monte de desafio pro futuro, mas eu comecei a fazer uma série de outros esportes, outras coisas e na vida pessoal aí, muito bacana. Eu acho que o reinventar-se é uma oportunidade do nosso tempo, né? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente, um podcast que visa ampliar sua visão de mundo, sua visão sobre si mesmo e até sua cosmovisão. Hoje a gente tem um convidado super especial. Eu sempre falo que os convidados são especiais, mas são pessoas geralmente muito queridas, que fora serem expoentes na sua área, a gente acabou se encontrando de maneiras curiosas. Ricardo Negrão, ou Dr. Ricardo Negrão, ele é formado em Direito na PUC, também tem mestrado em Direito pela própria PUC, a PUC aqui de São Paulo. Isso aí. É professor convidado no INSPER e fundador do escritório NFA, Negrão, Ferrari e Associados. Negrão, bem-vindo. Queria já te chamar aqui com uma primeira pergunta. Geralmente, quando eu convido um entrevistado, eu vou no LinkedIn e olho lá o timeline, né? E aí eu fui olhar o seu LinkedIn e vi assim, PUC, 91 a 95. Escritório, né, o NFA, Negrão Ferrari Associados, 2011 para cá. Por que isso? Tem um hiato aí e parece que você foi empreender e foi prosperar mais tarde? Bem-vindo, meu amigo. Ari, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com você. Uma honra, uma oportunidade incrível poder falar com as pessoas que acessam o seu canal, a sua comunicação. É uma super oportunidade para mim. E também bacana porque muitas vezes os advogados, enfim, as pessoas do mundo do direito ficam ali rodando sempre em volta de assuntos ou de canais, né, que tratam dos temas jurídicos. E aqui a gente poder ter um diálogo com totalmente coisas e pessoas diferentes, né, e temas diferentes, eu fico muito, muito honrado aí. Muito obrigado, viu? Mas, de fato, super hiato entre 95 e 2011. E a verdade é que eu, pelo menos, tinha já na cabeça, eu sempre tive o desejo de trabalhar no meu escritório. A gente fica falando, parece uma coisa muito de ego, né? O meu, mas é que no sentido de poder, de fato, construir alguma coisa, né? Criar alguma coisa dentro da minha profissão. E eu demorei bastante para conseguir chegar ali só nos 40 anos é que a coisa realmente aconteceu. E eu acho que aconteceu como tinha que ser, como da forma melhor possível, porque eu estava já mais maduro, tanto do ponto de vista técnico, né? Do atendimento aos clientes, entendendo um pouco melhor, como também preparado para aguentar aí todas as aventuras do que é empreender, né? E foi bem bacana, foi muito legal. É muito interessante, Negrão, porque hoje a gente está vendo realmente a história do mundo do trabalho, a história profissional das pessoas de cabeça para baixo, né? É verdade. A gente tem ouvido muito que as pessoas não vão ter mais uma profissão. E sobre começar, tem toda essa coisa, 50 a mais e tal, mas eu tava num papo outro dia com a minha esposa, ela terminou de fazer design de interiores agora, depois dos 50, e tá numa mentoria pra botar o negócio de pé, criando site, nome, etc e tal. E eu falei com ela, eu sei que isso é clássico, mas o criador do McDonald's o fez depois de 50, eu não vou lembrar agora vários cientistas fizeram descobertas importantes depois de 50. Então, para quem nos ouve aqui, tá lá pelos seus 30 e poucos, tem esperança. Muita é isso que você esperança. quer dizer? Não, a vida tá só começando sempre, né, Ari? E pegando um pequeno gancho, e depois a gente volta a isso, mas eu comecei um monte de coisa aos 50. Ah, é? Não profissionais, né? Porque acho que a profissão, de alguma maneira, para mim, né, meio que se estabeleceu. Claro que ainda tem um monte de desafio pro futuro, mas eu comecei a fazer uma série de outros esportes, outras coisas, e na vida pessoal aí, muito bacana. Eu acho que o reinventar-se é uma oportunidade do nosso tempo, né? Eu tenho 2 filhos morando na Austrália agora, nesse ano, e no final de semana conversei com meu filho, ele tá fazendo ciência da computação lá.
E aí eu falei, bom, filho, e aí, como é que funciona estágio, essas coisas? Ele falou, pai, daqui tem muito freelance, então a gente pode pegar um trabalho, aí faz o trabalho e depois eu posso estar aonde eu quiser, né? Que ele é escalador, então ele tá, sei lá, escalando, liga o computador dele e trabalha. Que legal. Então, assim, a cabeça deles já é bem diferente da nossa, né? Pelo menos eu acho. Total. E dentre as suas aventuras inclui também a culinária, a cozinha, né? A cozinha, pô, eu adoro. Só que eu sou aquele cozinheiro meio... que vai, assim, sem muita regra, sabe? Eu faço há 10 anos um prato e cada vez é diferente, sabe? Assim? Entendi. Mas enfim, eu gosto demais. Acho que é uma super... Assim, uma outra atividade que mexe muito com tudo, né? Eu não tenho como deixar de traçar um paralelo com meu filho, você conhece o Pablo? Eu conheço muito. Porque Pablo tá fazendo direito na PUC, então se identifica muito e acabou de terminar, cara, um curso de cozinha. Olha que legal. Diferente do seu, cozinha alta gastronomia, ele é todo metódico, aí tem que entrar, fazer o tal do mise en place, fazer a comida e depois deixar tudo arrumadinho. É realmente técnica, né? É técnico. Eu sou um cozinheiro também, assim, meio intuitivo, muito bagunceiro. Então tô meio igual, viu? Tô meio igual. Mas, Negrão, como todo convidado aqui, a gente usa a lógica dos setênios. E hoje você é um convidado especial nesse sentido, porque você estudou na escola Waldorf. É verdade. Que, né, Rudolf Steiner, criador dos setênios, da neurobotânica e da... oh, meu Deus. Agricultura biodinâmica. Agricultura biodinâmica. Bom, são esses gênios, não lembro se é vienense, mas... Ele, na verdade, ele nasceu na Áustria. Tá. E ele, então, vienense, né? Acho que ele, não sei exatamente a cidade, né? Depois ele se estabeleceu na Suíça. Ah, tá. Por conta do movimento pré-Segunda Guerra. Entendi. Na verdade, ele já é do final do século ali, 19, começo do século 20, né? Entendi. O mundo em ebulição, imagina todas aquelas descobertas científicas todas, né? A genética, tal. E ele desenvolve todas essas ideias dele ali. Mas ele foi, de fato, criar as primeiras atividades mais profundas já na Suíça, em Dornach. Tem um centro mundial ali. Interessante. E não dá pra... Quando eu li Rudolf Steiner... Não dá pra deixar de fazer o paralelo com Freud, que também tá todo mundo nesse caldeirão, né, cara? Todo mundo ali, Freud em Viena, também depois acaba fugindo, né, de certa forma, do que viria a acontecer. Mas queria saber, então, já que foi na escola Waldorf, falando do primeiro setênio, onde foi sua infância, o que você lembra, o que ficou desse período? Só não vai dizer, como todo convidado aqui, como alguns, na verdade. Na minha época, que era bom. Porque eu brincava de pipa, brigava na rua. Cara, o mundo muda, né, meu? O mundo muda. Mas pra você? Hoje também é um monte de coisa boa, né? Imagino que quem é criança hoje vai adorar falar do dia de hoje, né? Exatamente. Mas enfim, vamos lá. A minha mãe, ela, filha de alemães, falava bem alemão, quer dizer, aprendeu, na verdade, a falar em alemão. Então ela foi contratada pela escola Waldorf para ser professora. Ela já era formada ali que na época fazia o normal, né? Então ela era professora. E a escola estava se estabelecendo no Brasil e contratou. Então ela foi uma das professoras que ajudou a construir a escola no Brasil. Então nada mais normal do que colocar os filhos para estudar lá, né? Então eu estudei toda a vida escolar na escola Waldorf Rudolf Steiner, aqui na Zona Sul de São Paulo. E, puxa, eu adorei. Eu gostei, tanto gostei que coloquei meus filhos lá também. E o que é diferente, né? O que a escola... Olha, eu acho que, assim, Ari, o fato dos setênios é levado para dentro da pedagogia numa visão de as fases de evolução da pessoa, sabe? Hoje, claro, na época você vai meio que vivendo isso como aluno, né? Mas hoje, depois, como pai que teve os filhos lá, a gente entende um pouquinho os contextos dessa formação. Então, sei lá, vou te dar um exemplo. A criança pequena, do 0 ao 7, ela está mais ligada ao sentir. Então, a pedagogia entende que você vai aprender muito mais pela percepção do que pelo intelecto. Interessante. Então, se fomenta muito mais isso para as crianças pequenas, né? Você vai, sei lá, você vai fazer o pão junto com a professora. Então, legal. Você vai pegar o trigo, ver como é que vai fazer a farinha. Ou muitas vezes já tem a farinha ali, mas faz esse vínculo ali, sem muita informação. Que legal. Mas vem das coisas acontecerem. E assim eles vão construindo. Tanto que é estranho para nós, né? Que a alfabetização surge aos 7 anos. Na pedagogia Waldorf, porque ali começa uma nova fase, que não é só o sentir, também é o que eles chamam de o querer.
Então aí a criança já começa a se desenvolver mais também no sentido de querer explorar o mundo, né? Onde eu tô, o que eu sou. E o intelecto vai surgindo. Legal. E o pensar puro, mais efetivo, só no terceiro setênio ali dos 14 em diante. Muito legal. Eu só fui ter contato com Rudolf Steiner quando eu li um livro que eu indico na minha primeira sessão de mentoria. Hoje, quando eu dou mentoria, geralmente eu trabalho 3 eixos. Habilidade de comunicação, que é a minha especialidade, seja 1 a 1, pequenos grupos, grandes audiências e até comunicação assíncrona. Conforme o mentorado, eu tenho muito mentorado que tem muito conteúdo. Eu ajudo o mentorado a metodificar o que ele tem. Por exemplo, né, a NFA provavelmente pode passar por um processo de metodificação, porque você cria processo pelo qual você fez, né? E o último eixo da minha mentoria é vida pessoal e carreira. Perfeito. Eu trabalho numa lógica muito como terapia cognitivo-comportamental, que é um atendimento mensal onde eu prescrevo tarefas. E a primeira tarefa é um livro, Tomar a Vida nas Próprias Mãos, que basicamente é a descrição feita por uma médica chamada Gudrun, ela que trouxe a Veleda pro Brasil. Sim. Você já deve ter ouvido falar dela. Conheço. Você conheceu, meu? Tenho uma super amizade com a filha dela. Conheço bem a turma lá. No meu caso é muito triste, Negrão, porque como a medicina tinha uma formação muito cartesiana, eu só fui conhecer os setênios. Isso tem 3 anos. E aí eu me dei conta que Rudolf Steiner via Gudrun são também os criadores da medicina antroposófica. É isso aí. Só que a época, e infelizmente isso acontece no Brasil, tinha muita gente pouco séria que fazia medicina antroposófica em algumas... Mistura tudo, cara. Aqui no Brasil o cara vai no final de semana, faz um curso de acupuntura e já tá pronto. E na terça-feira eu sou acupunturista. Pra ser acupunturista na China, às vezes tem que viver uma vida, né? Mas aí quando eu tive o contato com a teoria para te devolver a lógica e ver se é isso que eu entendi, eu fiquei muito marcado com a comparação dos setênios com esses ciclos biológicos da planta, né? Você pensar uma planta que ela tem uma fase ali na terra, que é semente, uma fase vegetativa, uma fase que ela... e depois a fase de morte. Então, quando eu vi esse livro e percebi que ele não deixava de ser um código de conduta, um checklist para cada setênio, eu incorporei como primeira tarefa da minha mentoria. E os mentorados adoram, cara. Eles leem e têm a mesma sensação que eu. Como é que eu não li isso antes? Bom, segundo setênio, ainda na escola, tudo isso aqui acontece em São Paulo, como é que foi? Tudo em São Paulo ali. Eu fiquei, assim, eu descobri isso depois, né? Olhando justamente para a biografia, eu acho que eu sou um cara meio conservador. Por quê? Eu morei ali perto da escola, minha mãe morava ali praticamente em frente à escola. E aí eu casei com uma menina que eu conheci no colégio. Moro ali praticamente no mesmo bairro, sabe? Pus os filhos para estudar na mesma escola. No colégio mesmo? Assim, impressionante. Ensino médio. Ensino médio. Eu já tava colégio ensino, modo dizer, né? Tá. Eu já tava quase saindo da escola, ela tava entrando ali no, talvez 10º ano, né? O primeiro ano do colegial, né? A gente se conheceu ali. Como ela chama? Chama Marina. E aliás, professora Waldorf também. É? E ela mudou de carreira, ela era advogada. Parou de advogar. Uma pessoa bem legal pra você conhecer ali. Você com essa tua capacidade de instigar, né? E de puxar, e de fazer, de nunca estar satisfeito. Acho que isso é inspirador pra quem te conhece, né? Acho bem legal. Mas enfim, voltando um pouquinho a essa história. Uma conversa boa. Vamos lá. Dos 7 aos 14 ali, então na escola tal, foi um período muito, muito bacana. E a Waldorf traz essa parte de artes, né? Do fazer muito. Então, na ocasião, eu gostava muito de tocar violino, eu era violinista, tinha estudado música aí. Eu sou um cara muito habilidoso, pra ser bem sincero, mas curtia bastante. Consegui me desenvolver até um bom ponto ali. Enfim. Então foi um período bacana aí. E depois o colegial lá também. E é isso. Agora, não, você falou uma frase, talvez você seja um cara conservador e tal. A minha leitura é diferente. Parece que você é um indivíduo que gosta de base, né? Raiz, né? Uma base segura. Mas você é um indivíduo muito aberto, muito cosmopolita, né? E eu lembro, foi engraçado, nós vamos contar aqui hoje de um projeto que a gente fez junto, que eu pré-lancei o meu livro no seu escritório, né? Um negócio muito bacana. Dentro de um contexto de uma iniciativa
chamada Neurolab, que já a gente vai falar dela. Não, perfeito. Mas foi interessante que uma pessoa querida de lá, a Paula, ela falando do projeto, já estava perto para começar um evento, e ela assim... Vamos ver se hoje eu fisgo o Negrão. Eu falei, como assim? Olha lá, o Negrão é assim, ó, tá aí, tá flanando. E a gente sabe, né, Negrão? Abrir novos negócios, vender, atender cliente, exige esse flanar, né, cara? Não se faz negócio sentado em casa. Parado então, e esperando. Né? Nós vamos falar disso lá na frente. Mas Perfeito. Faz sentido essa leitura? Não, total. Faz muito, tudo. Eu acho que eu quis dizer isso, né? Até porque eu, de fato, assim, como pessoa, né, eu gosto bastante de deixar espaços abertos na cabeça, né? A gente tem que estar ali pronto para reciclar e novas ideias e tudo mais. Acho que a gente aprende, né? A gente continua aprendendo e com isso me sinto vivo, me sinto capaz aí de melhorar como pessoa, né? Bacana. E interessante, você traz dessa época, outra coisa que eu tenho, outra leitura que eu tenho sobre você. Parece que você tá sempre muito bem-humorado, otimista, alegre. É só o recorte que eu vejo, tem um Negrão que eu não conheço, ou isso é mesmo seu DNA? Olha, Ari, claro que a gente tem momentos que a gente fica preocupado, né? Fica mais tenso, mais taciturno, aí, sei lá, pensando um pouco nas coisas. Mas eu procuro encarar a vida e o dia assim, sabe? Eu realmente gosto demais, eu gosto do que eu faço, eu gosto das coisas como elas acontecem aí na nossa vida e conhecer pessoas, e descobrir novas. Então eu acho que eu sou um cara que consegue se entreter aí até nos problemas. Legal. Legal. E você usou a palavra taciturna. Tô lendo um livro agora que fala exatamente desse estado, né? Bom, vamos lá. Vamos pro próximo setênio, que aqui... Queria saber o que ficou de influências culturais, porque é um setênio ali da adolescência, e também da escolha, né? Da escolha profissional. Como é que foi esse setênio? Perfeito. De fato, a escola acabou que me formou muito com essa cultura mais, vamos assim dizer, europeia, né? Querendo ou não, na época, inclusive, a Waldorf ainda estava bastante conduzida ali pelos alemães mesmo, né? Pessoas que vieram tal, e juntaram com alguns brasileiros. Hoje ela procura até caminhos diferentes, revisitando coisas e procurando trazer aspectos da cultura, né? Mas isso é outro assunto, né? Dá uma outra... Mas enfim, em relação a mim, então, com essa formação mais europeia, mais por aí, e acho que o direito surgiu porque era final dos anos 80, né? Eu fui adolescente ali naquela fase 84, 85, então a cultura pop vindo com muita força, né? New Age, não sei se você lembra dessa fase aí. A gente pegou então essa entrada de uma cultura forte ali, Estados Unidos, outros tipos de música, né? Um final do período hippie já estava deixando para lá, então eram coisas novas ali. E que a gente, enfim, sentia essa energia toda vindo de fora do Brasil. E muito efervescente, né? Muito efervescente positiva, né? Foram anos muito positivos. Eu acho que causou, era uma época de muita, assim, as pessoas estavam imbuídas de uma, vamos transformar isso aqui, né? Talvez vindo ali de um período um pouco mais difícil, né? Mais duro. Um comentário rápido. Ontem eu fiz a aventura a pedido da minha esposa de acompanhar o bloco do Baixo Augusta. Caramba! Foi uma delícia, cara. Foi uma delícia. Foi tudo... Bem bacana, né? Foi super gostoso. Ontem a gente chegou em casa com aquela sensação de quando você vai pra praia. Foi muito legal. E teve uma hora que tava tocando Titãs. Bichos, né? Bichos, saiam dos lixos. Baratas, eu quero ver. Cara, eu fiquei pensando, como que há poucos anos anteriores uma letra desse tipo seria inconcebível. Né? Das pessoas... Então... Os anos 80 trouxe isso mesmo, né, cara? Período pós-repressão, etc. Todo mundo efervescendo. E aí, você tava nesse caldeirão. O que tem a ver isso com a sua escolha? Acho que na época as pessoas falavam muito de uma... São palavras, às vezes, que podem ser distorcidas no contexto de hoje, né? Mas essa redemocratização, quer dizer, havia ali uma vontade do jovem de participar, sabe assim? Entendi. Então, eu acho que eu tava um pouco nesse contexto. Sempre fui alguém que gostou mais da área de humanas do que de exato. Tinha pouquíssima vocação para biológico. Meu pai tentou me fazer dentista, não tinha jeito. Por quê? Não gostava ali. Ele foi dentista. Ele faleceu já. Mas foi um dentista, super dentista. Ele
gostava da profissão também, tentou fazer, me levou lá pro consultório, enfim, tentou passar lá os conhecimentos dele, mas não o bicho Tentou não te picou. influenciar, seduzir. Como Exatamente. a gente fala isso. quando o pai quer trazer pra perto. É isso. Mas no fim das contas, busquei meu caminho ali Que bom. no direito. E eu acho que aconteceu comigo, até a gente tava falando, depois a gente volta ao assunto, né? A gente tava falando um pouquinho do Pablo e acho que de vários jovens, né? Como o ensino hoje, muitas vezes não chega ali no coração dos jovens, né? Mas na ocasião, eu entrei na PUC e tive assim, a felicidade de passar do colégio para a faculdade, meio que passei ali no rabinho do foguete, ali no vestibular, e fui para um primeiro ano, e hoje eu vejo os mestres que eu tive naquele primeiro ano, e são caras incríveis, sabe? Pessoas inspiradoras mesmo. Então o primeiro ano me deixou assim, mas vamos muito motivado. Vamos falar disso. Mas já que você fez um paralelo com o Pablo, uma coisa que vocês têm em comum aqui que é muito legal. O Pablo fez IB, International Bachelor Law. Nem todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, conhece. Sabe mas olha a importância disso na vida dele e agora na minha vida. O Pablo estudava numa escola tradicional, católica, e quando a gente foi ficar um ano em Roterdã, quando eu fui começar meu sabático, pós-doutorado, ele estudou lá numa escola americana. Um dos motivos da gente mudar para lá é que tinha um amigo, que é uma referência, um parceiro, inclusive, num curso que a gente tem, que foi na frente morar na Holanda, e quando a gente foi conhecer a vida deles lá, a minha esposa, que não é de chorar, quando viu as crianças na escola americana de Derra, em Haia, ela falou, que isso? Que escola é essa? E, cara, a gente mudou para Roterdã, o Pablo encontrou felicidade. Ele virou outro aluno. Pra você ter uma ideia, cara, só depois ele foi falar, ele gostava de ouvir Nirvana no Brasil como se a escola fosse aquilo, um peso. E lá ele adorou. Voltamos pro Brasil, continuou na escola americana. E aí, quando a gente mudou para São Paulo em agosto de 2020, um dos motivos foi para ele fazer o segundo e terceiro ano do ensino médio no formato IB. E no IB, assim que ele vai começar, você tem que fazer opção por área. Humanas, biológicas ou exatas. E no Brasil, a priori, pelo menos no passado, tenta medicina, odonto, tenta engenharia, e humanas, o direito tem um destaque, mas as outras áreas não era culturalmente comum alguém falar assim, vai fazer humanas. E aí, Negrão, para terminar essa história, como ele optou por humanas, ele não fez, por exemplo, nem física nem química, ele só fez biologia. Mas história ele fez em high level. Cara, o Pablo tinha um professor de história, um canadense com doutorado, e a aula dele era ele e uma colega. E teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eles ficavam estudando, às vezes, 4 meses, um assunto. A revolta de Uganda. Eu falava, Pablo... E o resto de tudo que aconteceu? Você tá fazendo história high level, você tá 4 meses falando disso. Meu pai, a gente Dali tá aprofundando. A gente tá aprofundando. Então, Dali hoje, puxa tudo. ele tem um pensamento crítico fundamental. Animal. A outra coisa do IB aí toca em mim. O IB demanda 20 horas de atividade física, 20 horas de atividade social e 20 horas de atividade criativa. Só que isso, Negrão, no formato certificativo. Então, por exemplo, atividade física. A gente foi dar uma volta de bike aqui na Paulista de domingo, a gente bateu uma foto e ele subiu pro sistema, pra plataforma do IB. Fiz a atividade. Não serviu, cara. Não, porque a prova tinha que ser, por exemplo, o Strava, a hora que ele saiu, a hora que ele chegou, quanto tempo ele gastou. E aí, para fechar, eu criei agora, foi esse ano, uma escola de speakers, onde os speakers que estudam conosco são formados em 3 níveis: Sírios, Arcturos e Antares. Mas para eles obterem o título, o selo, ele tem que dar uma aula, colocar um QR Code para que as pessoas o possam avaliar de forma estruturada, e isso sobe para minha plataforma com uma lista de presença. Então ele vai ganhar o título ou não a partir da performance que ele mudou. Então, olha que interessante como é que outros sistemas de educação, que são muito mais dinâmicos, podem trazer para cá. E aí eu te devolvo a bola sobre a PUC. Porque nessa escola, aí o Pablo estudou aqui em São Paulo, nessa escola, na Chapel, a Consular virou um dia para ele e pra gente falou assim... Ele podia com a IB para 140 países. Ela virou e falou assim... Ele devia fazer direito na PUC. Olha isso. Aí eu falei assim, mas...
por que você tá falando isso? Aí quando a pessoa fica assim, ó, a cara dele, viu? Aquela mais um filho, uma percepção. Aí ele foi, cara, eu te devolvo exatamente por isso. O que a gente percebeu como pai é que o mindset, a vida brasileira acontece, é pensada no direito da PUC São Paulo, né, Negrão? Como é que foi isso? Que professores que você teve? O que você viveu? Ari, assim, foi... Eu não vou dizer que foi um choque, porque a escola tinha todo um outro caminho, mas a PUC, de fato, hoje tive aula com um professor chamado César Peluso. Depois de algum tempo ele virou ministro do STF. Eu lembro. Se você tiver oportunidade, assim, as decisões dele, você pode concordar ou não, mas o nível de cultura ou de pensamento que tem por trás é uma coisa incrível. Não é aquele da sobrancelha. Ele tem, ele. Cara, esse cara é genial. E muito ponderado, né? Genial. Esse cara é genial. Então, assim, eu tive essa sorte. Ari Sundfeld, enfim, vários outros ali, Celso Campilon, hoje vendo, são pessoas que se tornaram expoentes, tanto do ponto de vista da academia jurídica, como também em outros setores, e, enfim, atividades ligadas ao direito, né? E tava ali tendo aula com eles. Então, isso me motivou e o fato de querer descobrir e continuar estudando o direito. Era um período ali, a Constituição de 88 tinha 3 anos, né? Era uma coisinha nova ali, tava todo mundo ainda muito encantado com esse novo arcabouço ali, a nova estrutura do Brasil e todo esse aspecto legal surgindo, o Código do Consumidor, tanta coisa aconteceu naquele período, né? De novas leis e novas ideias, que hoje já nem é tão novo assim. E te pegou no setênio ideal, né? Que eu tô fazendo a conta aqui, você tava ali no terceiro, né? Ali mais ou menos 7 a 14, 21, né? 14, 21, você tava no final do setênio. No final do terceiro. Você tava no final do terceiro setênio, a Constituição recente na PUC. Então, muito legal, curti demais. E era um ensino todo analógico ainda, né? A gente tinha que pegar a cópia do texto. Analógico mesmo. Analógico mesmo. Mas, enfim, ainda assim, professores engajados também em trazer novidades, né? Eu lembro que a faculdade criou, na ocasião, um curso já voltado, por exemplo, direito ambiental. Legal. Até os direitos coletivos. Depois me empolguei com o direito coletivo, fui fazer isso no mestrado, me aprofundei. Legal. Na área de direito coletivo, que tem a ver com proteção ambiental, tem a ver com proteções sociais, né? De uma forma diferente ali. Enfim, então assim, era um curso já com essa tentativa de se oxigenar para o humano, para o Brasil, numa nova era e numa nova etapa, né? Não sei se a gente vai falar isso de novo, então eu acho que vale o destaque. Você falou do direito coletivo. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, ele foi coronel da Polícia Militar aqui em São Paulo. Eu não sabia que é necessário fazer doutorado, né? Para chegar nesses níveis de oficial. É um cara extremamente culto, super bacana. E ele falou uma coisa, e ele dá muita aula sobre segurança pública. Então, um empresariado chinês outro dia, vou dar os créditos para ele, chama Wagner Soares, o convidou para dar uma aula para entender essa dinâmica maluca de São Paulo, né? Como é que se rouba celular na Paulista e se acha normal. Ele foi os legionários lá que ficam em sé. Então, um cara que sabe muito de segurança. Ele usa uma frase que eu adoro, que é a seguinte: tudo que não for feito em prol da comunidade não vai funcionar. Não adianta. Uma hora o coletivo cobra a conta, né? Que coisa, né? E eu tenho duas passagens aqui. Quando eu fiz meu mestrado, eu dava plantão numa cidadezinha de 2.000 habitantes. E eu tive um insight, eu estava acompanhando na época um especialista em dor de cabeça, e ele tinha um protocolo de atender os pacientes. Eu peguei esse protocolo e apliquei na cidade toda. Eu fiz um censo, literalmente. Esse estudo só tinha sido feito uma vez na história. Aí foi legal, a gente ganhou um prêmio de melhor trabalho do Brasil. Legal. E agora, no dia de hoje, vamos ver o que vai dar. Com o meu irmão, a gente fez um evento bem legal aqui em São Paulo chamado Sinapse Festival, em 2019, no Unibis Cultural. Não sei se você já viu aquele prédio ali do metrô Sumaré, que imita uma torá. Aí a gente trouxe gente do agro, do marketing, da área médica e tal, e surgiu ali um projeto comunitário para ajudar pequenos produtores de café a se posicionar melhor como comunidade, né?
E hoje vai sair o resultado de um prêmio que isso virou um estudo de caso global. Então, muito legal de você falar do direito coletivo, porque mostra que você já estava lá Pensando na também ponta, nisso, né? Na ponta. E a pandemia mostrou isso, né? O que não passa pelo coletivo, meu. Bom, algo mais para fechar esse setênio? Esse setênio continua na faculdade ainda, né? Continua na faculdade. Acho que quando eu terminei a faculdade, eu fiz estágio num escritório que também tinha pessoas vinculadas ali à faculdade, né? Eu acho que também é legal dar o crédito lá ao professor Rudalvin, a Tereza Rudalvin. No meu setor, eles são muito reconhecidos aí. O pessoal que... Eles, na verdade, a Tereza tem uma característica, uma parte da biografia dela, que ela era a única mulher na fundação dos cursos de pós-graduação da PUC. Ah, é? Interessante, né? E você falou da sua área, da área dela, que área? Esse pessoal trabalha, o escritório está até hoje, um escritório muito bom, muito forte. Eles são conhecidos na área do contencioso. Então, eles atuam com essa parte mais de processos, né? Processo judicial e tal. Então, fiz o estágio lá. E eu já tentei empreender a primeira vez ali, logo depois que eu me formei, junto com os amigos. Mas na faculdade? Na faculdade, fiz estágio com esse pessoal aí, com o pessoal do Rudalvin. Tá. Tenho amigos até hoje de lá, né? Até lá. Então você mencionou anteriormente que passou pela Alpargatas. Ah, sim. Esqueci desse fato importante. Importante, né? Passei um ano ali dentro da empresa, o que foi legal, porque... Inclusive, o estágio foi montado para que o estagiário pudesse passar em vários setores do jurídico. Que legal, cara. Era uma empresa com jurídico muito estruturado. Então, eu fiz marcas e patentes, tributário, contratos, tudo. Eles deram uma oportunidade legal ali. E conhecer o mundo corporativo. Porque depois você vai contar, você, apesar de estar em serviço, ser advogado, atende corporação, né? Atende só praticamente corporação. Eu também praticamente só atendo corporação, porque não entender essa dinâmica complicado. Pode voltar, que é uma dinâmica muito específica, né? Posso fazer um parênteses ali? Claro. A gente tem alguns clientes que nos dão a felicidade aí de fazer o que a gente chama de secondment, né? Então, pegar algum advogado nosso e colocar dentro da empresa por um período. Às vezes porque eles estão com excesso de demanda ali, ou porque uma advogada ficou em licença maternidade e tal. E às vezes a gente vê ali na equipe aquela pessoa que é muito boa, ou que tem uma capacidade técnica boa, mas que às vezes não entende em profundidade as necessidades do cliente. Que legal. Eu pego e falo, essa pessoa precisa ir lá no second. Ela vai e fica às vezes 6 meses vivendo a vida corporativa, volta a outra coisa. É o que no meu mercado a gente chama muito de job rotation, mas acontece dentro da própria empresa. Você tem uma pessoa de marketing, só que, para ele um dia chegar a ser general manager, desculpa aqui os anglicismos, mas assim. O mercado é assim. O mercado é assim. Seria legal ele conhecer finanças. Então ele vai fazer um job rotation, ele fica 6 meses ali em finanças. Agora, essa de uma empresa fazer com a outra, isso é genial, né? É uma oportunidade. E faz todo sentido, porque eu vejo, cara, nos meus projetos maiores, eu tenho gente do meu time que praticamente fica dentro de uma empresa. Eu tô para fechar um contrato agora, e se ele acontecer, a gente deve alocar uma pessoa lá no WeWork ali que fica perto do Shopping Morumbi, aquele conjunto de prédios. Cara, o projeto tem demanda, vai ter uma pessoa do meu time que vai ficar 70% da semana fazendo isso. Fica lá. Genial essa história. Bem legal. Bom, aí você passou por um escritório, que é o deles. Perfeito. E assim, uma coisa bem... Na época, assim, era meio que um caminho normal, né? Do estudante. A gente fazia faculdade, lá pelo 2º, 3º ano, começava o estágio, aí se formava, tinha que correr para tirar o OAB, isso quando a intenção não fosse prestar concurso, né? Fazer concurso de carreira pública, né? No meu caso, eu já sempre achei mais interessante a área privada, então sempre quis ficar na prestação de serviço. Então a gente buscava esses estágios. E o estágio lá era um estágio foi muito proveitoso, assim. Eu entendi como o advogado trabalha, a gente ia no fórum, né? Na época eu precisava ir ao fórum. Que legal. Enfim. E ao final da faculdade, eu já tinha essa vontade de querer dar aula. Era algo que eu achava que com 23 anos podia dar. Mas aqui tem uma repetição de padrão, né? Tem, não é? Sua mãe é professora, né? Minha mãe é professora, total, né? Acho que tem tudo a ver. E um dos meus professores na faculdade, ele também aceitava os mais jovens como assistente. Então ele abria ali uma espécie de olha, quem quiser ser assistente se inscreve, ele vai escolhendo e tal. E aí isso aconteceu para mim 2 anos depois que eu me formei. Eu já tinha tentado empreender, não deu certo, fui trabalhar com outro escritório. Mas deixa eu só te voltar numa coisa aqui na faculdade que eu achei bem interessante.
Quando o Pablo optou, então, por fazer direito, meu pai fez direito, mas já tinha uma atividade no agronegócio. E a época era muito comum, quem depois de uma certa idade podia se dedicar, não conseguiu fazer faculdade mais novo, fazer direito para fechar a formação, né? E para ele foi muito legal, ele era um humanista, foi muito legal. Mas o que eu mais gostei do Pablo fazer direito foi a história do estágio. Porque, por exemplo, no caso dele, ele foi para o Tribunal de Justiça cobrir uma juíza, trabalhar como uma juíza assistente ou adjunta. Pode ser assistente, pode ser... Essa que cobre férias. Sim. É quando o juiz ele tá no começo da carreira, eu vou lembrar a palavra técnica ali, mas enfim. Assistente ou adjunto. Ele queria inicialmente, a ideia era ficar na vara criminal da Barra Funda, mas ele teve que rodar São Paulo. Rodou. Santana, Butantã, foi ótimo, né? Você pensa bem no nível de aprendizado, cara. Ele pegou família e tudo mais. Mas eu gostei, felizmente, ele percebeu que ele estava aprendendo pouco, porque ele estava ficando em várias áreas e decidiu vir para o direito empresarial. E veio para um escritório de recuperação judicial. O que eu achei super legal? Ele já ter que entrar no mercado de trabalho cedo. Então ele está com 21 anos e aquela rotina, sabe? Eu tenho uma gestora, eu tenho que chegar no trabalho, eu tenho que fazer marmita. Isso é incrível, Negrão, porque... pelo menos pra mim, cara, meus pais infelizmente quebraram lá no plano Collor naquela época. Quem não quebrou? Quem não quebrou, né? Pois é. Meus pais quebraram, cara. Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, de um acidente de carro conosco. Nossa. A minha namorada de colégio de ensino médio engravidou aos 18. E às 19 eu começo fazendo faculdade de medicina. Olha o que aconteceu com a tua vida em um espaço ridículo de tempo ali, num período maluco, né? Maluco, cara. Fim de 91. Dezembro de 91 meu pai morre. No ano seguinte a namorada engravida. E no outro ano fiz vestibular pra direito. Passei em primeiro lugar, inclusive. Que legal. Dei sorte. E aí, cara, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu já sempre também, talvez diferente de você, eu comecei a dar aula mais cedo. Já dava aula desde os 16 anos. Eu comecei a dar aula na faculdade e me tornei professor de cursinho. Então, o que eu trouxe da faculdade? Quando eu me formei, eu já era, de certa forma, calejado como profissional. Eu já trabalhava, carteira assinada, eu já sabia o que era chefe, eu já sabia o que era cliente. Os alunos do cursinho ângulo me avaliavam. Então, essa oportunidade... Você já estava exposto, né? Essa oportunidade do aluno de direito. Bom, o Pablo agora, ele começou hoje... num contencioso cível, e ele está na dúvida se ele ia para esse ou se um contencioso tributário, que ele gosta. Então, só para fechar esse ponto, Negrão, que como eu defendo que o jovem precisa começar a trabalhar cedo, não é só pela grana. Aliás, a grana é diferente, porque é a grana dele, né? Outro dia a gente saiu para jantar. É muito diferente, é bem bacana isso. Eu virei para ele e falei assim, filho, você escolheu um restaurante meio salgado. Vamos fazer o seguinte, se a conta der acima de tanto, você paga um quarto. Se der abaixo de tanto, eu pago tudo. Ele, tá bom, pai. Ou seja, já parou com o dinheiro dele, ele pegou o cardápio e falou, e no final a conta deu de um jeito que eu próprio paguei, né? Entendi. Então eu acho isso, cara, o ser humano começa a trabalhar cedo, lidar com problemas, com pessoas que ganham dinheiro fundamental. Ari, as coisas, elas são como são porque as pessoas trabalham. A gente tem que ter essa noção. Total, cara. Né? Eu gosto de fazer um paralelo, nada a ver, né? Mas se você não tivesse todo esse esforço de todo mundo que está aí, a gente viveria ainda como vivemos, né? Como os nossos antepassados viveram há 5.000 anos. Quer dizer, então assim, nós estamos hoje onde a gente está porque pessoas fizeram. Muito bem. Eu consegui começar muito cedo também. E a minha mãe preparava a marmitinha. Né? Legal. Na época, isso, a gravatinha era obrigatória, né? Eu lembro que eu fui no meu primeiro dia de estágio na Alpargatas. Né? Cheguei para trabalhar, meu chefe falou assim, vem cá. Você tá no departamento jurídico. Então, hoje você volta para casa, você tá vestido de calça jeans e camiseta, aqui não pode. Você tem que ir, vai comprar terno,
vai comprar gravatinha e volta amanhã. Aí eu cheguei em casa, mãe, preciso comprar terno. Ela falou, como assim não? Vou comprar terno. Aí, então, cara, assim, é uma coisa do momento, mas que envolve essa disciplina. Mas envolve... esses simbolismos, isso fez um bem pra autoestima do Pablo, cara. O dia que ele começou a sair de... Não chegou a usar a gravata, mas sair bem arrumado. Bem arrumado. E a mãe dele, a gente hoje olhava não precisa mais da gravata, ainda bem. Pelo menos, né? Mas, cara, sempre assim, sabe? Cabelo penteado, terno. Ele estava arrumado outro dia que te encontrou. Foi, você já viu ele tava assim, todo na beca, né? E eu acho que essas cerimônias são importantes, né? Faz parte. E ele tem uma coisa interessante que é um pouco diverso do que eu vejo hoje. Ele gosta mais de presencial. Ele gosta de ir, de estar presente. A galera também. tem gostado. Você também, né? Eu também, cara. Eu acho que o online em casa é uma vez por semana. E olhe lá. Eu tenho que estar na rua, cara. Eu também sou assim. Em casa é só pra... Respeito quem não é, mas eu acho que, enfim, as coisas funcionam melhor, né? E cada um tem uma dinâmica, né? Aí. Negrão, formou, 95, foi empreender? Fui empreender. Putz, eu tava no estágio bom. E tudo dando certo, vamos lá. E na época tinha aquela fase do será que serei efetivado? Tal, normal, né? Era uma dúvida, uma pressão em cima do formando em direito, de continuar ou não, é difícil. Né? Isso é difícil, né? Os escritórios não tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Enfim, e na época, não sei se um pouco para evitar a competição da vaga, sei lá, ou porque também já tinha esse desejo de empreender. Aquela conversa da cervejinha no final do dia com os amigos. Vamos montar nosso escritório, a gente já pode ter um amigo que assina, a gente nem informado era, né? A gente se associa a ele, vamos lá, tal. E eu lembro que eu pedi demissão do escritório, viajei um período para a Europa ali para fazer mochilada, né? Sim. Quando eu voltei, eles tinham montado o escritório ao lado da Justiça do Trabalho, que na época era ali na Rio Branco, ali no centro de São Paulo, com a ideia de atender ou trabalhar na área trabalhista. Por quê? Porque eles pesquisaram um pouquinho ali e viram que ali era mais rápido o giro do cliente, é mais fácil você entrar, ganhar dinheiro e começar a viver. Mas era uma área que eu já tinha para mim, que não era onde eu queria me aperfeiçoar. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria, né? Então eu tinha escolhido não ser trabalhista, não ser família, não ser criminal, tal. Então já tinha ali anteriormente, né? Não é biológica, não é exatas, é aqui. É aqui, é bem seu comportamento. E aí quando eu vi que esse escritório estava caminhando para esse lado, puxa, eu falei assim, gente, e agora? Larguei o estágio, estou no último ano da faculdade, como é que eu vou arrumar outro emprego? Mas eu reuni os meus sócios na época e falei, pessoal, eu infelizmente não vou seguir, eu respeito a decisão de vocês, mas vou tocar minha vida. E aí surgiram, a vida vai, né? Surgiu, o amigo do amigo me indicou, trabalhei com um advogado também que era bastante importante, mas tinha que ir pro ABC, e ele me deu um espaço bom, aprendi um monte. Aí de lá, voltei a empreender. Mas aí ali, vale um aspecto que eu acho que conversando com você, entendendo um pouquinho mais aí do processo de pensamento, eu acho que vale eu dizer uma coisa que para mim foi muito, muito importante, foi dar aula. Por quê? Não tanto pelo fato em si de ser professor, de estar inserido ali, que é muito bacana. Eu acho que viver o mundo acadêmico é importante. E eu acho que no começo da minha carreira, me forçar a dar aula, me forçou a ter que estudar muito. E aí eu senti um pouco que você uma vez me falou, de que quando a gente quando a gente tem que ensinar o outro, né, apresentar, fazer e montar, você aprende muito mais. Então eu acho que eu trago até hoje uma bagagem de experiências e de coisas que eu tive que estudar, não porque eu tinha um cliente, não porque eu tinha um caso, mas porque eu tinha que ensinar alguém. Legal. Isso me fez, assim, era um esforço grande. Eu trabalhava 16 horas por dia, acho. 16 horas? Porque eu ia dar aula, depois tinha que preparar a aula e queria advogar, enfim. Eu queria fazer esse recorte acadêmico, mas primeiro concordando com você sobre o seguinte. Eu fui sempre bom aluno porque eu tinha vergonha de fazer uma prova sem saber a matéria. Aquele frio de barriga absurdo que dá. Não era bem vergonha isso. mesmo. Não, era assim, por exemplo, ia ter uma prova. Se eu não tivesse o domínio da matéria, eu não me sentia à vontade de fazer a prova. Aí eu fazia a segunda chamada. Entendi. Na época não era difícil segunda chamada. Você podia faltar uma prova. Então eu tinha que ir pra prova sabendo. Mas assim, eu nunca fui um aluno de assistir aula. Eu só assisti aula de professores muito bons didaticamente.
Gostava de estudar sozinho, mas me preparava para as provas. Eu não ia para a prova sem estudar. Porque as pessoas acham assim, o indivíduo é inteligente, mas você não adivinha os assuntos. Você tem que estudar. E depois, exatamente como você, eu, na verdade, passei a estudar mais quando eu tinha que dar uma aula. Então, por exemplo, eu ia falar num congresso. Uma super prova, né? É uma super prova. Cara, eu comecei a trabalhar esse estudo que eu citei anteriormente, né? Esse estudo que foi um estudo epidemiológico, eu fiz um censo epidemiológico. Pô, eu ia dar uma aula no Congresso Brasileiro sobre esse assunto, eu tinha que revisar tudo. E aí me obrigava a preparar para essa aula. E com o tempo, Negrão, isso deve ter acontecido com você, eu acabei vivendo um fenômeno neuroplástico que hoje eu tenho muita facilidade de pegar qualquer assunto. E você deve perceber isso acontece muito comigo hoje, porque a gente trabalha num formato, não deixa de ser o que a gente chama de boutique, né? Onde você tem que conhecer o negócio do cliente tão bem quanto ele. Eu não sei se isso aconteceu para você, o dar aula e aprender a sistematizar, a ver a taxonomia de um assunto, te permite aprender muito rápido. Aí depois fica assim, as pessoas viram para mim hoje, nossa, você gosta muito de estudar, né? Eu falei... Hoje eu gosto quando eu pego um assunto, me manda, por exemplo, o Neurolab, a gente vai falar disso. Quando eu vi aquilo, eu estudo com interesse, com naturalidade. Mas também veio daí. Então, parece que para você dar aula foi fundamental para desenvolver essa capacidade, né? Porque, assim, o que eu pensava, né? Eu tinha sido aluno há pouquíssimo tempo, né? Na verdade, a gente continua sendo, mas enfim. Eu queria dar uma aula que as pessoas se interessassem, tivesse, né, por mais, às vezes, chato, ou sei lá, ou árido que seja o tema, você tentar trazer ali alguma fagulha de interesse nas pessoas, né, e tentar pensar como chegar a essa informação. Sim. E foi aonde? Foi bem legal. E eu comecei, então, como assistente na PUC. Na PUC, tá. E aí, emendei com mestrado lá e tudo isso, mas depois eu queria ser professor sem ser assistente para pegar minha turma mesmo, né? E eu fui contratado numa faculdade do ABC, chamava UniABC na época. Depois de lá, eu fui para a FMU, Faculdade de São Bernardo de novo, para o ABC. Depois, alguns professores da PUC, os próprios da Alvin, montaram uma faculdade com essa ideia que hoje tem, né? O próprio INSPER, o BMEC, enfim, outros institutos. Eles fundaram a FADISP, que era a ideia de fazer também uma faculdade pequena, menor, com um conceito de excelência. Eu tive a honra de participar de como será o curso, como será a didática e tal. Legal. Isso já é um negócio que aconteceu um pouco mais para frente, né? Mas enfim, então minha carreira acadêmica ali foi por ali. Mas foi, mestrado foi legal. Na PUC de 97 e eu fiz a dissertação no ano 2000. Sobre direitos coletivos. O direito coletivo. Aqui, ó. Muito legal. E nesse paralelo, ainda empreendendo ou só dando aula? Então, aí aquela primeira empresa lá, bem jovenzinho, não funcionou. A segunda, comecei lá em 98, por ali, 98, 99. Casei nesse período. Com a Marina? Com a Marina. Eita. Que depois veio trabalhar comigo um pouquinho no escritório, que era advogada na época, né? E com uma sócia muito querida, minha irmã de vida, que chama Luciana Ismael. Até hoje temos aí uma série de coisas juntos, enfim, troca de ideias. Mas na época ela veio ser minha sócia e a gente ali trabalhando muito. Depois a Luciana engravidou, depois a minha esposa engravidou, tudo no mesmo período. E o escritório era um negócio que, assim, não era muito legal, muito desafiador, mas ainda não gerava a grana necessária para a nossa sobrevivência, vamos assim dizer. Na linguagem dos dias de hoje, não rampou, né? Não rampou. Ele não rampou. Era complicado. Agora, sabe, Ari, tem uma coisa interessante. Ter empreendido com 26, 27 ali, essa idade, há pouco tempo atrás eu matei os últimos processos que vieram desse período. Olha que coisa. Olha. O Brasil demorado na justiça, né? E esses processos me deram muitos frutos. Muito. Legal. Que legal. De contatos, de cabeça e de dinheiro também. Então foram ativos que vieram desse período, sabe? Eu não sei para onde o Pablo vai, mas eu traço um paralelo de uma coisa para ele que é muito importante na minha opinião. Quando eu me formei e decidi fazer neurologia, você forma e você quer trabalhar, né? Eu na faculdade, meu tempo não era meu, eu tinha que fazer faculdade e dar aula, né?
Se eu não tivesse feito faculdade no interior, eu não teria formado. Porque eu fiz uma faculdade em que os professores eram camaradas do tipo, você é trabalhador, pai de família, bom aluno. Dando aula. Você tá dando aula, você tira nota boa, eu Ok. vou fazer vista grossa que você faltou. Mas me formei, fui fazer a especialização em neurologia. O tempo também não era meu. Aí foi pior, porque fiz Santa Casa, cara, em Belo Horizonte. A época era uma coisa assim, se 7 da manhã, na corrida de leito, se você não tivesse ali com o caso do paciente em dias, não precisava nem voltar. E aí quando eu formei, eu fui, agora o tempo é meu. Então, trabalhei no interior, dava um plantão ou outro, acabei também depois, fiquei só 2 anos sem dar aula, voltei, fiz mestrado, depois doutorado, e acabei tendo um consultório. Mas uma coisa que eu, aspas, me arrependo, era não ter montado o consultório no D1. Eu devia no dia 1, me formei, eu vou abrir uma sala, aqui é o meu consultório e vou começar a atender. Porque o que eu vejo na medicina, por exemplo, é 5 anos, Negrão. Se o cara quiser estabelecer... É isso aí. 5 anos. É isso. E o direito, como vem esse bônus muito a posteriori, então eu falo muito pro Paulo o seguinte, filho, eu não sei que ramo você vai seguir. Só que se você pensa em prestar serviço, monta logo. Porque eu acho, Negrão, que áreas que precisam de resolver problema não muda, cara. Eu tenho um amigo querido, um cara muito grande, chamado Mário Mateus. Ele é dono da Matur Contábil. A Matur tem franquias no Brasil inteiro. Olha que legal. Eles têm 1.000 clientes e 200 funcionários. Um cara genial. O Mário Mateus fala assim, Ari, a contabilidade já acabou umas 3 vezes. Acabou quando surgiu o computador, depois acabou quando surgiu o Excel, depois acabou quando surgiu Conta Azul, e agora acabou porque surgiu inteligência artificial. Ou seja, não acabou. Mudou nada, cara. As pessoas procuram o Mário Mateus mais ainda com a tecnologia. Então, olha que relato interessante para quem está nos ouvindo aqui. Você teve um empreendimento, você vai contar da rampagem aos 40, mas é uma semente lá atrás. Total. Que te forjou, né? No fim, quando olho as coisas, já era ali, né? Mas é que ele teve que ficar dormindo um tempo. E eu fui ganhar musculatura, talvez experiência, coragem de novo, né? Porque logo depois vieram mais 2 filhos, então já tinha 3 pouquinhas ali para alimentar. 2 são gêmeos, né? Gêmeos. Eles são os mais velhos? O do Gabriel mais velho. Teu mais velho. E depois, que nasceu em 2002. Tá. Depois vieram o Theo e a Luísa em 2004. Tá. Que estão na Austrália. Estão na Austrália. Tá. E aí, continuando aqui na história continuando no caminho, né? Então eu passei por vários escritórios, todos eles eu sou grato e acho que espero ter deixado boas lembranças também, mas no fim eu peguei muito dali de gestão do escritório, né? Escritórios que davam mais ênfase em atender o cliente, outros que davam mais ênfase em como organizar, enfim. Eu acho que isso tudo me fez ali ganhar experiência. Mas um dado importante, a Luciana, que foi minha sócia nessa empreitada lá de 1998, 99 por ali, ela, depois que a gente resolveu desfazer o escritório, ela me apresentou um escritório do Rio. Uns cariocas que já estavam trabalhando aqui em São Paulo, mas eles queriam fortalecer a atividade aqui e eu acabei me tornando sócio deles. Depois a Luciana veio também. Então a gente ficou os 2 sócios desse escritório carioca, chama Gustavo Padilha, legal falar também, que foi bem importante na minha vida e de repente eu estava dentro de uma célula muito maior, né, com vários outros sócios e era um escritório já bastante consagrado no Rio de Janeiro e começando em São Paulo também, no setor de shopping centers, eles atuavam muito com shopping center e aí eu fui apresentado ao mundo, vamos assim dizer, de um mercado em que eu comecei a trabalhar e a conhecer as pessoas e hoje então tô nele até hoje. Então que é o mercado imobiliário, né? No mercado imobiliário. É isso aí. Você lembra quantos anos mais ou menos aqui? Vamos pensar, eu tava fazendo 30. Né? 30. 29 para 30. Tá, legal. E aí você começa... É engraçado que na teoria dos setênios, ele fala que esse setênio, né, 28 a 32, é o setênio realmente de aprendizado. Olha aí. Ou até 36, porque você tem 21 mais 7, 28, 28 mais 7... 35. É até 35, exatamente. É aonde você está
como se estivesse incubando o que Olha virá. aí, e pra mim, pelo menos, É isso. No meu caso, cara, eu achei que eu fosse trabalhar com neurologia, com cefaleia. Na Lá. verdade, nessa fase, eu conheço o PBL, o Problem Based Learning, me aprofundo em metodologia de educação e crio a sinapse aos 36. O que viria a ser minha atividade principal, que é a sinapse, que é a consultoria, surgiu no CT no 36, graças ao aprendizado de uma área que não foi planejada. Não planejei estudar PBL, educação, Muito né? louco, né? E o seu caso aqui, né? Você bem entra no isso. imobiliário e aqui você adquire expertise, né? Total. E assim, vendo hoje, conhecendo um pouco mais a sua carreira e tudo como você foi professor lá, menino jovem, depois um super médico que você virou e depois essa parte toda de... Você ligou tudo, né? E eu acho que isso a gente acaba fazendo. Então, às vezes, o jovem e o Pablo, meus filhos, enfim, esses que estão mais perto da gente, a gente enxerga isso, né? Tem um pouco dessa ansiedade do que eu serei, onde eu vou me inserir. E, no fundo, tudo que eles estão fazendo hoje, de alguma maneira, vai se transformar dentro da carreira deles ou da vida deles, do caminho, né? Isso que é muito legal. Então, às vezes, ter calma, mas ao mesmo tempo sair fazendo. Não pode deixar de fazer, né? Mas sabe o que é difícil, Negrão? E assim, eu tenho uma visão que eu considero moderna sobre família. Eu acho que a família, por hora, independente da sua crença, é o arranjo que o Homo sapiens encontrou para evoluir. Total. Então, lá em casa, por exemplo, a gente mudou para São Paulo, a Cláudia não gosta de São Paulo, eu adoro, o Pablo adora. Mas tem momentos que que as coisas apertam. E eu nunca vou esquecer quando me explicaram a primeira vez o que era um código de conduta para uma empresa. E que eu tinha que ter um código de conduta. Eu falei, a gente no mundo corporativo tem isso, né? O que é cultura? Quando me falaram a primeira vez, cultura, você já tem cultura. Eu falei, o que é cultura? Depois que você está há muitos anos, você vê, né, cara? Cultura, código de conduta. Eu adorei essa definição, que código de conduta é uma coisa que você visita quando as coisas não estão bem. É fácil deixar tocar quando você tá só surfando. Só que quando as coisas não estão bem, você perde o código de conduta. Então, lá em casa, o que eu sinto? Que na hora que as coisas apertam, peraí, qual que é o nosso código de conduta? Nós não temos uma religião específica, mas tem uma referência ali de Sagrada Família. Opa, existe um lugar que tinha um homem, uma mulher e um menino, e eles se juntaram para aquilo acontecer. Então, Negrão, primeiro, o que eu vejo muito no discurso dos seus filhos, tá vendo a história do Pablo? Base familiar, né, cara? Porque ele pode ir e voltar, mas ele tem uma base, né? Total. Ele tem um esteio. Querendo ou não, sem essa base, é difícil. É difícil. A gente tem que acolher, cara, porque, olha, lá atrás, quando eu fazia neurologia geral, eu atendia... não sei o termo jurídico, mas essas meninas, eram só meninas, que sofreram algum tipo de abuso na família e que os juízes deixam como se fosse uma casa de abrigo, né? E aí você vê lá o outro lado. Eu considero que eu tenho uma visão moderna, porque, na minha opinião, na verdade, e o Val Harari é que traz isso no Homo Deus, né? Como hoje a gente já tem terapia gênica, eu trabalho com vários projetos que têm terapia gênica para tratar doenças que são hereditárias, congênitas, etc. Que legal. E na fertilização in vitro, cada vez mais você está conseguindo produzir um embrião prevenindo doenças, mas um embrião que também já tem características que de alguma forma estão sendo selecionadas. As pessoas não estão dizendo isso, mas eu acho que a gente está vivendo um design inteligente e que isso... Que vai virar, fomentar... A gente não sabe. A gente não sabe. Então é possível que existam outros arranjos, mas por hora eu acho que essa base familiar ela é muito importante, né? Eu também vejo isso. Tanto que você conta aqui, quando a gente estava se preparando, que teve uma hora que você dava aula para sobreviver. É isso. Né? E você usou uma expressão que meu pai adorava. Vendia o almoço para comprar a janta. O escritório era isso. O cliente pagava a conta que já virava o aluguel, né? Mas sobrar no fim do mês não sobrava. Então, mas para conectar e ver se realmente faz sentido, Marina ali, né? Marina ali, o esteio, né, cara? Total. E aí, mas plantou a sementinha. Gustavo Padilha mergulha no mobiliário, pelo jeito você se apaixonou, né? E me apaixonei e conheci um mundo que, para mim, na época, era bem diferente, né? O mundo corporativo, mais lado financeiro, né? E o Brasil viveu um momento especial naquele começo dos anos 2000,
que foi realmente forte, né, em termos de desenvolvimento econômico e tudo isso, né? Talvez plantado ali por uma maturação já de uma primeira fase de Plano Real, né? Sim. E eu lembro de, assim, entrar e ver as coisas acontecendo com uma velocidade que assustava, né? A empresa se formava, já captava o dinheiro, já comprava uma, que comprava outra e construía aí o shopping, não sei o quê. E a gente tendo ali muito trabalho. Então e foi um tudo, período né, Negrão? muito... Quando você fala imobiliário assim, é tudo, né? Tudo, Desde o não, contrato de aluguel, tudo. a incorporação de coisa nova. Coisa nova, empresas que se dedicam a construir galpão no interior para fazer armazém ou fazer... Mas se ele tiver lá, por exemplo, uma demanda trabalhista, aí você indicava alguém. Eu indicava alguém. Indicava alguém. Você não pegava aquele caso, assunto. não. Tivesse lá, por exemplo, propriedade intelectual, um caso de um escândalo na imprensa, você direcionava. Também direcionava. Mas o seu core era ali o imobiliário, o negócio. O negócio. Tá. Né? Então juntar ali, muitas vezes o investidor, porque a área imobiliária ali tem um aspecto interessante. Ela é vista como um dos investimentos de longo prazo para vários tipos de fundos, né? Ou várias... quando você vai gerir um patrimônio, você muitas vezes pega um pedaço desse patrimônio para fazer investimento imobiliário, porque ele pode ser um investimento de renda, ele vai ter um upside em algum momento, sei lá. Tá. Então ele entra um pouco também nessa linha aí ele fomenta o investimento. Tá. E tem os produtores dos negócios, né? Entendi. Que é o incorporador, o loteador, o desenvolvedor de shopping, assim vai. E as empresas fornecedoras, né? Exato. Que são, outro dia... toda a cadeia, né? Outro dia eu visitei um cara muito legal, Marcelo Matsu, não lembro o nome completo. Ele faz hidráulica e elétrica. Olha aí. Tá aqui com a Hélio Pellegrino 500, uma coisa assim. E aí a gente entrou na obra, é outro universo, né, cara? Incrível, Outro né? universo. E aí, pô, então estamos aqui nesse setênio. E aí me desenvolvendo já agora, sim, talvez encontrando um setor. Tá. A atividade de professor foi tomando uma importância do ponto de vista financeiro menor, então eu também consegui mais selecionar aulas melhores, tal, ou com um horário mais que para mim fosse um pouco mais confortável. Dei muita aula em cursinho também, viu? Ah, é? Cursinho de preparação para OAB, né? Preparação para OAB e concurso. Mas isso forja enfim, o professor, né? forja. Esse é o que... Já que a gente falou um pouquinho de educação, porque eu acho que é o aluno que ele está muito ligado em resultados. Então, tem um aluno da escola regular que ele tem que estar ali. Não é opção. Não é opção, O aluno de cursinho, eu hoje até tenho parceiros que dão aula de oratória. Eu gosto de oratória, tenho conteúdo sobre, mas tem gente que só faz isso, né? Então, tem professor... Eu indico, quando a pessoa quer, quero ficar fera em grandes públicos. E uma coisa que é difícil você deve ter isso com certeza consciente, Negrão, que é a capacidade que você tem de chegar na frente de uma turma e prover conexão. No cursinho, eu sentia claramente, cara, se você dispersar aqui, na época, como eu dei aula muito jovem, o pessoal levantava e ainda falava, Ari, tô te esperando pra depois a gente tomar um shopping, professor. O cara tinha até idade, né? Então... E, cara, aí você começava briófitas, pteridófitas, né? Porque na manhã, dar aula pros alunos que iam fazer medicina e que estavam ali focados nisso, devorando a apostila, era uma coisa. Agora, dar aula sexta-noite, pra um cara que trabalhou a noite inteira. Tinha muito, por exemplo, policial militar que ia fazer vestibular pra direito. O cara trabalhou o dia inteiro. Tá ali quase, né? Já dormindo, cara. E a gente, forças. professor ali. Então, eu acho que a gente desenvolve esse lado mais artístico. Você tem essa capacidade de chegar na de atrair turma. atenção e fazer, tentar dar um gás naquela turma lá, né? E eu vejo que as pessoas que estudam oratória, tem um amigo que tá estudando oratória agora que ele falou pra mim, agora eu aprendi o punch. Agora eu aprendi modular a voz. Eu falei, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu chego lá e faço, né? Bom, mas aí aqui diminuindo carga horária de professor, já se encontrando profissionalmente. E aí eu passei a buscar essas experiências em escritórios. Então fiquei um bom tempo com o Padilha, depois de lá fui para um escritório chamado Bicalho e Molica, na época era o nome do escritório. Rodrigo Bicalho também, um super advogado aí da área imobiliária, a equipe dele toda. Passei lá um tempo, depois fui montar um setor imobiliário num escritório mais tradicional, um escritório que
o sócio já talvez um cara aí de uns 20 anos mais velho que eu, não sei bem, meio por aí. E foi uma experiência bacana também, porque ali, de alguma maneira, eu já empreendi também. E surgiu ali a ideia de, pô, cara, talvez eu consiga voltar ao meu sonho. Quer dizer, não era nem não querer fazer junto com outros escritórios, mas era voltar ao meu sonho. E seu negócio. Meu negócio. E aí, Ali, eu não sei que CT nós estamos, mas no fim das contas, é o gancho para os 40 anos. Porque, puxa, eu tava um dia voltando para casa, né? E você há pouco Mas a 36, falou, mais ou menos, Padilha, encontro imobiliário. E aí sempre... Aí fiquei no setor imobiliário. Advogado na área imobiliária ficou sendo o meu caminho. Aí fui também fazer... Eu fiz uma especialização em tributário imobiliário, que eu senti que eu tinha um déficit técnico ali. Fui buscando esses outros lados, né? Mas com essa ideia de voltar um dia eu vou ter o meu escritório. Não importa, eu não sei bem que escritório será esse. Não sei se vai ser um escritório pequeno, se vai ser uma boutiquezinha de 3 pessoas, ou se vai ser um escritório maior, não sei. Mas eu quero ter alguma coisa que seja aquele lugar que eu plantei, construí, sei lá, era essa a minha Sabe o que lembra, cara? Sabe o que lembra? Eu tinha um preconceito mais jovem com Paulo Coelho. E eu dizia assim, não li, não gostei. Muita gente teve isso, né? Muita gente teve isso, porque principalmente por como eu não fiz humanas, eu não li os clássicos. Então eu tinha um gap, eu não sabia... Hoje todo mundo sabe o que é estoicismo, né? A informação hoje é livre, você joga lá no Spotify, filosofia, estoicismo, e você estuda. Não se sabia isso, então era uma certa vergonha não conhecer Aristóteles e tal. E Paulo Coelho, aquele fenômeno de massa, não li. Recentemente, no final do ano, a filha de um amigo estava com o Alquimista. Não, a história não é essa. No final do ano, que a gente tem tempo na praia, eu estava lendo o Globo. Meu pai sempre lia o Globo. E biografaram a agente literária do Paulo Coelho. Caramba. Cara, uma menina que fazendo uma engenharia química, algo do tipo, uma engenharia no UFRJ. Não conheço essa história, não. História incrível. Ela vai numa aula do Paulo Coelho, numa palestra, sei lá, e fica vidrada. Ele chama essa moça para acompanhá-la em 2 reuniões, que deviam ser reuniões corporativas. Paulo Coelho, na biografia dele, tem isso. Aos 40 anos ele ganhou o primeiro $1 milhão editando livros de poesia. Caramba, cara. Que o cara tava... Tem um livro do, acho que Fernando Moraes. E aí, cara, ele meio que a convida para ser agente e ela vira agente literária dele global. Cara, nos Estados Unidos, quando eles terminam o high school, eles presenteiam os jovens com o Alquimista. Eu falei, cara, no final do ano tinha um amigo com a filha com o Alquimista, eu vou ler esse livro. Comecei a ler e ele define isso que você falou agora de uma maneira muito específica. Lenda pessoal. A gente tem que andar em uma nossa lenda pessoal. E a lenda pessoal, cada um tem uma. Ele começa como... Você leu o livro? Eu não li o Alquimista. Vale a pena, e agora já fiquei... Ele começa como pastor, depois ele vai mudar de função. Só que é aquele livro que mostra o seguinte... Tudo é relativo, o que importa é... Você tem que viver sua lenda pessoal. E pelo jeito a sua lenda pessoal era montar seu próprio negócio. É isso. E eu, no fim, tava... assim, talvez um pouco não, eu tava insatisfeito com alguma coisa na minha vida, no meu dia a dia ali, porque eu não tava realizando isso, sabe? E aí um dia, voltando pra casa do trabalho à noite, eu falei assim, quer saber, cara, eu vou tomar essa coragem, né? E nesse último escritório, antes do NFA, eu tive a felicidade de captar um cliente, que era um banco, com quem eu já tinha trabalhado na época do Padilha, um rapaz trabalhou ali, depois ele se desenvolveu, virou meio que quase um diretor do banco ali. E ele então me contratava em algumas situações que ele achava que encaixava, né? E quando eu tomei essa decisão, além de... A primeira pessoa que eu conversei sempre com a esposa, eu falei assim, vamos tomar o risco, porque se der errado, a gente vai se prejudicar junto aqui no dia a dia, né? Eu vou ter que dar os passos pra trás, a gente volta... Aquele jogo de tabuleiro, né? Eu vou jogar o dado. Vou jogar o dado. Se eu cair naquela casinha aqui da punição, vou ter que andar pra trás. Tabuleiro da vida. Vou puxar vocês junto. Mas beleza, ela... Então vai, você tá chegando nos 40, vai que vai. Me deu apoio. Aí eu fui conversar com esse que seria talvez na época o meu principal cliente. Aí cheguei pra ele e falei, olha, eu tô pensando em montar o meu escritório. Só que no máximo eu teria ali 3, 4 pessoas comigo. Não consigo ter mais que isso no primeiro momento, porque o risco, né, como é que fica? E ele falou, olha, legal, acho que dá, vamos ver, pô, que bacana. Mas ele
não falou assim, não, fica tranquilo, o banco vai estar com você. Não. Ele me deu uma dose de realidade também. Ele é responsável por quem ele contrata, né? Eles gostam da gente como fornecedor, mas ele não é seu pai e sua mãe, né? É isso aí, é isso. Ele é um cliente fidelizado, que gosta do seu trabalho. Vibra, admira. Eles viram, os bons clientes, eles viram quase os defensores, entusiastas, embaixadores, né? É muito legal. Mas esse foi o gancho para nascer o NFA sem querer, porque depois de uma semana, um pouquinho depois, ele veio conversar comigo e falou assim, você não conhece o Ferrari? Eu conheço bem o Ferrari, mas ele tá trabalhando num escritório bom, grande aqui de São Paulo e... ou vai virar sócio lá ou não. Eu falei, mas você sabe que numa conversa com ele me disse que também quer fazer o escritório dele? E que se vocês fizerem juntos, de repente faz mais sentido. Pô, ele não marca um almoço, a gente faz essa coisa acontecer e ali de repente eu saí do almoço com o Ferrari, já levei ele ali, já fiz um monte de conta. Guardanapo. Aquela coisa de voltar no guardanapo. Famoso business plan no guardanapo. E que assim, pra gente isso é real, né? Tá ali. E aí aconteceu o escritório. E o Ferrari, mais ou menos a mesma idade? O Ferrari é um pouco mais novo. Mais novo. Tem uma coincidência engraçada que faz aniversário no mesmo dia que eu. Então, no mesmo dia, muita coisa maluca, né? A gente ficou sabendo disso depois que passou um ano. A gente falou, a gente falou disso uma vez. De quando a gente fez o projeto de lançar o livro na NFA, acho que foi uma conversa com a Paula, do tipo, pessoas do mesmo signo não dariam certo. O que é uma bobagem, né? No nosso caso, pelo menos. Que dia é o aniversário? 3 de janeiro. Então, 2 capricornianos ali meio... 2 capricornianos. Turma. Mas, Negrão, olha, pra gente que vê de fora, vai pegando os pedacinhos, né? Quando a Paula fez essa menção, vamos ver se hoje eu fisgo aqui o Negrão nessa aula. O Ferrari, ele não só ficou na aula, como sabe aquele aluno... Que presta atenção. Ali o tempo todo, ele fez uma pergunta inteligentíssima. E a gente, pelo menos eu tô supondo, que há aí complementariedade, né? Total. Eu acho. Porque o grande lance, eu não tive essa felicidade ainda. Eu vejo que as pessoas que chegaram no estágio muito grande, elas conseguem sócios que se complementam, né? Tanto que hoje isso virou assunto de várias imersões que tem aqui em Alphaville. Sobre Olha que legal. Protocolos de como você conseguir um sócio ideal. Que coisa, né? Você vê como que às vezes a gente tem que dar um pouco de sorte na vida. Eu não fiz nada do que seria certo para fazer essa estruturação, né? E por acaso as coisas... Fez, Negrão. Esse cliente, quando vê vocês dois e o bom atendimento, ele viu. Ele foi o cara. Você vê que não é um encontro. O cara tá, ali, ele viu, né? E aí vocês começam, o Ferrari também de imobiliário? O Ferrari é um cara que atende mais o lado financeiro da coisa, então ele é de mercado de capitais. Tá. Um pouco diferente da minha trajetória. Eu vejo que ele abraçou esse setor e essa, vamos assim dizer, essa tecnologia jurídica aí, praticamente desde o começo desse setor se desenvolver mais fortemente no Brasil, que veio com a estabilidade econômica, porque até então os negócios eram muito feitos ali na raça, né? Entendi. Claro, já teve fases anteriores, eu não quero ser arrogante e dizer o que tudo já aconteceu na nossa história do Brasil aí, mas a verdade é que, na minha carreira, percebo que a partir de 98, 99, surgiram instrumentos jurídicos e um ambiente econômico em que foi possível nascer um mercado de capitais voltado a esse setor. Então, por exemplo, ele faz muita emissão de CRI. Então, o certificado de recebíveis imobiliários é uma lei de 98. Que nasceu ali e começou a viver mesmo em 2001, 2002, 2003, percebe? Então, estava bem entrando nesse setor nessa hora, né? Bom, para falar de vocês hoje em dia, vocês têm quantas pessoas no time? Né? Bom, hoje o escritório está com mais de 120 e poucos ao todo, contando todos a equipe de apoio, equipe administrativa, equipe jurídica. A gente tem hoje 9 sócios, então, claro que essa situação toda depois foi acontecendo a soma de novas pessoas, né? E aí cada um com a sua história, como chegou, onde ficou, é muito legal. Eu tava pensando nisso esses dias, viu, ali, como que eu tive a sorte de ter visto isso acontecer, né? Cara, mas olha só, eu vou te dar uma visão de vendo de fora. Tá. No ano passado, acho que foi março, o Ferrari me convidou para fazer uma palestra de encerramento do Adit Juris Florianópolis. Olha que legal.
E quando eu fui pro evento, tinha lá uma coisa chamada visita técnica na Surfland. Aí eu falei assim, eu sou um surfista frustrado, cara. Eu falei, pô, que bacana, vou dar aula no congresso que vai ter uma visita numa escola de surf. Que é? Pô, eu já sabia que Surfland era brasileiro. E aí, cara, eu fui acompanhando, como eu me inscrevi no congresso, fui acompanhando, as vagas se esgotaram rapidamente para essas visitas técnicas, né? E aí eu cheguei no evento, Negrão, as roubadas de palestrante, cara. Eu cheguei na segunda-feira. Palestrante. Você tá lá, né? E a minha palestra era a última da terça. Caramba. E começou-se... E o que eu faço quando eu vou dar aula? Não sei se você faz isso também. Quando eu posso fazer formalmente, eu realizo escutas empáticas. Então, por exemplo, eu vou fazer um treinamento grande agora em março. Eu falo pro cliente assim... Você tem que saber, né, quem é meu público. Então eu falo, cara, me fala 3 a 5 pessoas para eu ter uma conversa de 20 a 30 minutos, onde eu vou fazer perguntas padrão. Eu vou respeitar o anonimato dessas pessoas, elas têm sigilo, mas a partir delas eu crio um personagem e quando eu faço a atividade, eu uso uma situação problema, né? Lá quando a gente fez na NFA foi o Piero, Sim. que coincidentemente é o nome do filho da Paula. A gente criou o Piero. E aí, para eu fazendo umas escutas empáticas durante o congresso, foi muito legal, porque eu conheci gente de escritório pequeno, gente de grandes corporações. Eu acho que eu conheci muito desse ecossistema. E aí veio essa questão, né, de que você não pode, pelo que eu entendi, começar um negócio imobiliário só captando dinheiro sem esse CRI, né? E esse é um lastro, Negrão, é isso? Você tem que ter uma PJ já com um lastro de grana rodando, é isso, basicamente? Imagina o seguinte, Aris, você faz um investimento, como investidor, você está procurando o quê? Colocar a grana, receber um retorno e também que aquele dinheiro volte, né, o principal retorne para você. Pode fazer isso de diversas maneiras. O certificado de recebíveis, ele tem uma característica legal porque ele representa um crédito que vai nascer de uma operação imobiliária. Entendi. Então é como se aquele que estivesse produzindo o negócio imobiliário cedesse para o investidor que ele vai gerar de frutos no futuro, entende? Entendi. Isso tudo com uma tecnologia jurídica ali linkada, a instituição financeira muitas vezes junto. Com lastro. Então isso nasce com esse lastro. Entendi. E o investidor, ele não está exatamente no risco, pô, esse imóvel vale quanto, vai valer quanto, acabando esse contrato, quem que vai ocupar, sabe assim? Ele está vivendo a oportunidade de um fruto por um período. Muito legal. É bem legal. Perdão. Desculpa, não, imagina. E como que nesse ambiente, agora falando do Neurolab, para a gente caminhar para nossa parte final, sim. Vocês rampam, né? Chegam aí num período muito curto, né, Negrão? Foi rápido, viu? O que é interessante quando a gente vê o seu LinkedIn, o 2011, nós estamos em 2025. Sim. É um período curto para um crescimento muito próspero para muita gente. A gente realmente aprendeu. Eu lembro do Ferrari, ele trouxe para mim uma visão muito mais do negócio, né? Tendo um exemplo assim do que é isso. Eu quando montei o escritório, foi assim dizer, algumas semanas, um pouquinho antes dessa conversa com ele, eu pensava no escritório ali, pequeno, sei lá, o tamanho não era a essência das coisas, mas assim, como me posicionar, né? E eu mesmo fiz minha marca, sabe assim? Peguei lá uma tarde ali, juntei as letras, coloquei um tom mais bege na coisa, né? Tinha um outro sócio também naquele período, que era o Camilo, estava junto comigo ali, uma pessoa mais jovem, me dando um apoio e empolgado também. Então a gente montou juntos ali o que seria uma marca de um possível escritório. Quando o Ferrari chega, ele fala assim, não, cara, não, vamos colocar na mão do marketing, alguém que entende das coisas. Aí surgiu esse amarelo, né? O amarelo com preto. Eu falei, que negócio diferente. Mas isso tudo me mostrou um caminho. Eu acho que ele me complementou. E essa, como você disse, essa complementariedade dele, né? De trazer... vamos criar plano de carreira, vamos criar uma empresa aqui, uma coisa... Genial essa história por 2 motivos. Primeiro, num desses cursos que eu citei, que eu tenho, ele chama Educação Médica Profissional, a Empro.
É uma coisa que a gente faz, tanto eu quanto meu sócio, na nossa vida paralela. Ele é professor titular na UFMG, pediatra, eu tenho as minhas atividades. Só que agora, para a próxima turma, a gente contratou uma agência grande. E eu falei isso com a minha esposa do que você acabou de dizer agora. A gente na vida tem que optar pela profissionalização. O problema de você fazer caseiro é que fazer caseiro para você tatear é até legal, mas se você quiser se estabelecer, não dá para fazer caseiro. Não dá. E aí a gente fica... E você deu um exemplo incrível. O marketing. Você chama o garoto, seu primo ali da esquina para fazer potencializar logo e não faz uma coisa bacana. E eu conheço o escritório NFA, é lindo. O logo ficou legal, né? O logo, o clima, a energia, as pessoas, é diferente. Tanto que, como é que no escritório desse surge o Neurolab? Você falou que vocês têm... Eu acho que como esse gancho é legal. Esse ambiente eu lembro, em 2020, a Novartis fez uma iniciativa legal nesse sentido. Ela deu fomento para surgirem células de inovação. E vocês, como é que surgiu isso? Como é que tem espaço para isso num dia que todo mundo deve ter muito a fazer, coisa para responder e tal? De 2011 a 2015, a gente viveu um crescimento, assim, realmente muito forte. Tá. E talvez eu de fato não tinha todas as ferramentas ali para lidar com aquilo que tudo estava acontecendo, mas foi ótimo. A gente foi ali trocando a roda com o carro andando, aí fomos indo. Mas em 2015 o Brasil entrou num problema, não sei se em todos os setores, mas no setor imobiliário a crise veio bem forte. 2015 para 2016, ali realmente muita coisa deu uma diminuída. Então também foi uma oportunidade para a gente falar, bom, vamos ter que lidar com uma situação aqui de menos abundância, negócios mais estressados ali, menos dinheiro, né, na mão dos investidores. Como é que a gente vai se posicionar? E isso gerou ali nos sócios do escritório, que já estava ali na sociedade, já tinha outros sócios, né? Já tinha o Bruno, já tinha... enfim, além do... Acho que a Paula veio um pouco depois disso, mas já estava entrando a Carol, que é a Ana Carolina, enfim. Outros sócios juntos falaram, gente, vamos precisar... Como é que a gente vai se posicionar agora, né? E isso fomentou um negócio que a gente chamou de casa de projetos. Então, para onde que o escritório pode ir, onde que ele vai afincar também ali alguma participação, alguma coisa, para a gente continuar nosso caminho. E uma das coisas que a gente planejou foi justamente trazer sócios novos. A Paula veio nesse contexto. E essa oportunidade de alguém mais jovem, uma cabeça um pouco já diferente, outras experiências de vida, né? Faz com que a gente também se fomente, né, Ari? Assim, é legal. Renove, né? É legal esse sangue novo, né? Opa! E numa das reuniões ela propôs, e acho que aí todo mundo topou, assim, gente, vamos buscar coisas novas. E o mundo hoje, imagina assim, ali, quando eu me formei, a gente fazia uma petição de 20 páginas, com referência a vários professores, aquela coisa toda muito acadêmica, muito... Porque era assim que o juiz via um bom advogado. Chegava a ter linguagem imperial, resquício? Um pouco, sim. Um pouco, né? Ainda expressões latim, né? Arcaicas e coisas assim. Hoje, ainda tem, o direito tem uma coisa da tradição, né? Faz parte do direito. E a gente não deve jogar fora isso também, mas de alguma maneira a gente está inserido num universo de comunicação mais rápida, né? Hoje os videozinhos de 7 segundos capturam a atenção das pessoas, né? Então, onde é que a gente encaixa isso num argumento da tese do meu cliente para um juiz que tem outros 3.000 processos ali para decidir, né? Então, é entender um pouco como vive também o judiciário dessa comunicação. Mas, enfim, e sendo até bem sincero, os nossos juízes, a grande maioria do judiciário, né, eles muitas vezes apanham bastante aí na imprensa e tal, mas são pessoas muito inteligentes. Imagino. Porque eles passaram por muita prova, né, muita coisa. É um pessoal bem qualificado. Então, nós estamos falando com uma pessoa muito inteligente, muito bem formada, que tem muita experiência, porque vê muita coisa. Tem crítica, né? Tem crítica. Nem sempre se manifesta. Os bons juízes são aqueles que poucas vezes saem por aí dando opinião e tal. A gente está tendo alguns exemplos diferentes aí no mundo mais recente, mas se você pega o juiz mais tradicional, vamos assim dizer, é aquele cara mais reservado. Valoriza, né? A descrição. Ele é discreto. Um pouco, e né? Precisa ser assim. É uma atividade. É uma atividade que precisa ser assim.
como é que a gente fala com essa pessoa, né? Como é que eu mostro para ele que o meu cliente tem razão? Porque no embate processual, as duas partes estão ali, oportunidades de se manifestar. E a Paula propõe o Neurolab numa ideia de, gente, vamos melhorar a nossa comunicação, vamos torná-la mais clara, mais objetiva, mais bacana, né? Mais agradável para o receptor da informação. E, puxa, isso caiu ali e é uma ideia relativamente simples, né, Negrão? Quando a gente foi mergulhar no Neurolab, e ela trouxe elementos como UX, né? Ou seja, a experiência do usuário. Quem gosta de ler um texto de 20 páginas corridas, com nada de muito rebuscado, que eu preciso ver de informação. Então, quando a Paula me mostra o que vocês fizeram, claro, né, que ali tem designer, ali tem gatilhos mentais e há todo até um substrato teórico. Mas a ideia per si, a realização, é extremamente factível. Vocês ganham um prêmio, não é? Do Santander. Ganhamos um prêmio do Santander. Esse projeto saiu de dentro do escritório e cresceu, assim, uma coisa... Foi bem forte. Ganhou vida, né? Ganhou vida. Foi em 2022 o prêmio, 2022. Né? Eu, para lançar o livro, eu lancei em 23, eu lancei com vocês. E aí o Neurolab me salvou. Sabe por quê? Lembra que eu contei do aperto de palestrante? Lembro. Eu tô lá, conversando, fazendo as escutas empáticas. E aí veio um comentário que é muito comum. Foi o seguinte. As pessoas vão todo ano no evento, né? Quem estava lá no passado vai estar de novo. E o problema de eventos dessa natureza provavelmente vão ter as mesmas pessoas. Você vai encontrar com as pessoas que já conhece. E as pessoas que vão todo ano, o tema não é muito difícil de renovar. Como é que você vai renovar de um ano para o outro? Né? Como é que você vai renovar tudo? E outra, tem pessoas que estão no congresso que não conhecem o tema ainda. E aí começa, Negrão, nunca vou esquecer, não sei o nome dela. Num almoço, a pessoa assim, a minha expectativa desse ano do evento é a aula de encerramento. Porque vai falar de neurociência. E eu falei, meu Deus. Olha a expectativa que o povo tá pondo. E eu tinha certeza, quando eu fiz com vocês o evento, eu me baseei naquele livro Ruído, que mostra que se você estudar economia comportamental, é fácil de entender porque que neurociência encaixa e melhora os resultados que vocês propuseram a ter, né? Que é melhor desfecho tanto na petição quanto no despacho do juiz, porque o cérebro humano depende na tomada de decisão de variáveis muito mais intuitivas e rápidas do que necessariamente a deliberação, né? No livro ele fala que a sentença do juiz varia conforme o resultado do time de futebol dele no final de semana. E nada de errado, isso na neurociência já foi visto. Mas aí, Negrão, eu consegui amarrar o case Neurolab. Eu puxei a Natasha de canto e falei, Natasha, eu preciso de um case aqui. E eu preciso que você me dê elementos do Neurolab mais específicos. Aí na hora de eu fazer a aula, eu fiz o olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, meu nome é fulano e tal. Eu sempre começo as minhas aulas mais brando, com o que eu chamo de welcome. E aí eu ataco com o Hulk. Aí com o Hulk eu criei um personagem que se via nesse desafio de, nos dias de hoje eu tenho que escrever um texto e tal, eu tenho que fazer isso. Existe uma forma diferente de fazer. Eu vou mostrar para vocês hoje que isso aqui é possível logo depois do primeiro bloco teórico. Então eu uso o case Neurolab para dar o gancho. Porque aí a pessoa fica dentro do negócio. Fica dentro, né? Cara, aí acabou a aula. Todo mundo curtiu. O pessoal curtiu muito, fila para conversar. Eu fui pro coquetel. E eu acho que a riqueza de um caso como o Neurolab é uma inspiração para todas as empresas e pessoas em geral que nos ouvem. Se você não mantém uma célula de inovação no seu negócio, cara, quem é que vai fazer isso por você, né? E aí, Negrão, caminhando para esse final, hoje o escritório, como é que vocês estão vendo aí o direito do futuro? Olha, Ari, o que eu enxergo, né? A gente continua calcado em pessoas, sabe? Eu acho. Um pouco do que a gente falou, você falou do teu amigo da empresa de contabilidade, né? Vale um pouco aqui pro direito também. Vale, né? Claro, a gente vai mudando o fazer, vai mudando as ferramentas, vai se atualizando e tem que ser assim, né? Hoje,
eu sento nas mesas de reunião, a maior parte das pessoas que estão ali são mais jovens que eu, né? Lá no comecinho eu era o... ficava tomando nota nas palavras para aprender o que eles estavam falando. Mas um comentário rápido que eu vi na NFA uma coisa que eu só tinha visto na Hotmart. Eu vi o clima dos estagiários, os advogados júniores muito assim, cara, que ambiente gostoso, aqui eu posso. Que legal. Que é diferente hoje, não é fácil ter isso hoje em dia. Você vê muita empresa que, vocês são geração Z, a gente tem um significado, a gente trabalha a sustentabilidade. Ali não, ali eu vi na cultura, eu vi as pessoas. É um espaço, né? A gente fazer isso. Eu vi. Ali eu vi, eu só tinha visto aquilo eu tô falando de jurídico na Hotmart em BH. Pô, mas aí super feliz. Cara, eu vi. E você é um cara que tem esse olhar muito de fora, né? Assim, essa capacidade, pra mim, é um super elogio. Fico feliz de coração aí. É mérito. Mas enfim, aí eu acho que a gente tá agora nessa fase, vendo aonde que as coisas vão caminhar, mas não se fechando pra nada, né? Você também fala, isso aqui não quero saber disso, não é certo, né? Aonde que a inteligência artificial vai entrar na nossa vida? Ela pode se tornar uma ferramenta para tirar coisas que são mais repetitivas, não tão interessantes do advogado fazer no dia a dia. Então vamos usar para isso. Até onde ela vai trazer informações, como checar informações, né? Aonde acoplar, a gente vai perceber clientes que talvez já vão vir para o escritório tendo passado por uma leitura de inteligência artificial, então já formados de alguma maneira ali, ou com algum tipo de desinformação, sei lá, né? Então, Negrão, mas será que nós estamos na Vila Olímpia, né? Ambos. Sim. Eu mudei pra lá agora, te falei que eu tô num processo aí. É uma parceria virando. É um M&A conservador e a Vila Olímpia é vibrante, né? A Vila Olímpia é vibrante. Será que a NFA ou a NFA? Olha, a gente pode falar de porque acho que é o escritório, né? Será que o NFA não tem um papel como aconteceu no Vale do Silício? Eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu falei há pouco de que o Val Harari, no Homo Deus, fala que a gente já começou a trabalhar com design inteligente. O Nicoleles, que é um neurocientista muito famoso, né? Tá muito na mídia, não sei se já ouviu falar. Já ouvi falar. Muito famoso, palmeirense roxo. E ele teve pouco espaço na mídia. Na Copa do Brasil, quem deu o primeiro toque na bola foi um exoesqueleto. Então, há muito tempo ele faz esse tipo de pesquisa. Neurônios de implantação profunda são muito utilizados para, por exemplo, não só tratar a epilepsia de difícil controle. Na epilepsia de difícil controle, às vezes o neurocirurgião ele tem que cortar um pedaço do córtex que está disparando a crise. E quando você vai fazer uma cirurgia em áreas sensíveis, como um tumor cerebral, no momento você já tem um eletrodo profundo. Então, por exemplo, você pergunta para o paciente, pensa nisso. E quem está fazendo o registro do eletrodo profundo, ele fala, cara, isso é antigo. Olha que coisa loucura. É um eletrodo profundo. Você entra com a agulhinha ali, então o neurocirurgião, ele tem um exame funcional que vai dando isso aí. O que o Nicoleles fez? Ele começou a fazer isso principalmente com macacos. Então você põe um macaco que ensina ele a jogar, o macaco ganha um suquinho de laranja se ele fizer a tarefa certa, e você tem um macaco que com a mente controla um jogo do outro lado do mundo. Essa fronteira é a fronteira que eu acho que vai ser a maior fronteira, que é nós virando ciborgues. O meu celular e o seu já são uma sinapse. Eu mando um sinal aqui que sai do meu celular e chega no seu. E hoje, eu não sei se você usa iPhone, quando você vai trocar alguma coisa no iPhone pelo AirDrop, ele simula, né, cara, a transmissão elétrica. Então eu tenho falado muito pro Pablo. Eu falo, filho, nós estamos indo para um mundo que talvez tenha consciência compartilhada. Toda hora nós estamos falando de jurisprudência, que você precisa da opinião de alguém para justificar uma nova opinião. Se você tem um sistema, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda está avançando pouco na doença de Alzheimer. As pessoas que acabam acometidas com a doença de Alzheimer, elas querem deixar suas memórias. Elas começam a gravar conteúdo. Porque ela quer que, se eu não estiver aqui hoje, amanhã meu neto, de uma maneira animada, vai interagir comigo. Aí agora eu tenho inteligência generativa, que vai, a partir de algo, produzir algo mais. Então, eu falo muito pro Pablo. Eu falei, Pablo,
o que vem das low techs, o que vai vir de tecnologia, eu tô falando tecnologia bruta, Sim, tecnologia, aí eu tô falando de engenheiro, porque eu acho que inovar, ter uma low tech, ter uma ideia legal é uma coisa, né? Eu criei eu gosto muito de ir no Cubo, que tá ali perto da gente. Sim. Eu criei uma alternativa. Outro dia eu conheci uma pessoa que montou uma startup de rever causas trabalhistas. É legal. É legal, mas é uma ideia. Mas não é tecnologia na essência. Na essência. Então, tecnologia densa, com direito mudando, vindo uma nova geração, será que não é o NFA que vai liderar isso no São Paulo e no mundo, cara? Seria incrível, né? Acho que se a gente conseguir fomentar e assim, a juventude nesse aspecto, ela ajuda a gente, né? Porque eu acho que vocês têm. E eu acho que a gente conseguir plantar isso pode ser um grande caminho pra gente. Porque a gente se posiciona, né, como mais um aí dentro desse mundo. Mas vocês se posicionam viabiliza como pioneiros, né, Negrão? Ficou muito claro. Essa é a nossa ideia. No Adit Juiz, quando eu cheguei, cara, fora parabéns vocês patrocinarem, é muito claro. As pessoas circulam e... Que legal. E a gente, quem nos conectou foi um professor de squash, né? O Filipão. É verdade, o que já esteve aqui. E o Filipão fala, Ari. E eu não sabia dessa sua magnitude. O Filipão fala, Ari, o Negrão é o cara, o Negrão é o cara. Eu vejo muito isso, cara. Eu acho que por vocês terem a vocação, cultura e a condição. Tanto que, falando do mundo do squash, né? Tem um advogado muito legal que é o Luiz. O Luiz, ele faz societário, M&A, ele é um cara muito doce. A família dele é uma das famílias que cuidava lá do Vasco. Vale a pena ver a biografia do... Como é que chamava aquele cara do Vasco polêmico? O Eurico Miranda. Eurico Miranda. Vale a pena para quem gosta da cultura do Rio. Eu acho que é bacana. E o Luiz chegou a defender aqui pro bono o Santos, quando teve uma coisa com o Neymar. E a primeira vez que o Pablo foi conversar com alguém... Foi com esse. Foi com o Luiz. Foi com o Luiz. Foi com o Luiz. E o Luiz virou pra ele e falou assim: você devia conhecer o Ferrari. Olha que legal. Eu falei, cara, então eu não sei, Negrão, acho que vocês estão com o ambiente, com a vocação e com a responsabilidade, né, cara, obrigado puxar a fila. Pela forma como você coloca aí. Eu vejo, assim, me brilha o olho, né, de pensar que a gente pode desenvolver algo assim. No sábado, tava te contando agora há pouco, a gente fez uma reunião ali dos sócios. Para pensar nesse futuro, para onde vamos, né? Estamos aqui completando 14 anos no escritório, ainda é um jovem, mas ele tem já que começar a se preocupar, né? E assim, abrir espaço para novas pessoas, ver de novo, aumentar a nossa sociedade nesse sentido, né? E esses novos desafios. Eu acho que você plantou uma sementinha aí, quem sabe? Que bom, vai surgir do nosso papo aí. Vou me esforçar muito para isso. E para fechar, minha última pergunta, falar em esforçar... Que história é essa de fazer o Ironman? Pois é. Marina tá sabendo disso? Ela não ficou muito feliz, não. Né? Porque a vida vai... Assim, ela causa uma série de outras coisas, né? Sim. Mas eu tava... Não sei se eu cheguei a te contar dessa maneira, mas quando eu completei 50, a gente tava no auge da pandemia. Tá. Então eu não comemorei muito os 50, que eu tava inclusive com Covid. Passei os 50 ali meio assistindo aquele... Nunca mais vou esquecer aquele... meu Deus, dos Beatles ali que saiu. Não sei se você chegou a ver. Esse mais recente. Não vi. Foi ia começar a ver agora. Documentário dos Beatles ali, 3 capítulos grandes, né? Sim, acho que tá no Max, se não me engano. É isso. Pô, legal pra caramba. Dizem eu gosto muito deles. Né? Beatles E aí, pra mim, enfim, foi uma passagem ali, né? Vendo um pouco o passado e as coisas como é que ficariam. E uma das coisas que eu decidi era que a partir dos 50 eu ia abrir um espaço um pouco maior na minha vida para coisas que, além do trabalho, a gente gosta de fazer, até porque os filhos começaram também a voar, né? Fazer seu caminho. Então, uma mudança bastante grande. E uma das coisas que eu quis trazer mais forte para mim foi essa parte do esporte. Do triatlo. E eu busquei o triatlo porque é um esporte que eu acho que eu consigo fazer individualmente, então também não tenho que necessariamente ter alguém ali para jogar, no caso do squash, né, que você tem que marcar o jogo, então também tem um aspecto ali um aspecto prático, né? Então comecei a treinar, adorei, por exemplo, eu sempre gostei muito de nadar, mas eu nunca tinha feito aula de natação. Então, vou aprender técnica de natação aos 50, 51, foi legal pra caramba. E me jogar nisso aí. A bike também, pedalar, passar o final de semana pedalando, legal. Agora, vamos pedalar mesmo, né? Pensando no...
Enfim, tô adorando ali. É porque o esporte, cara, tem uma coisa que você trouxe aqui no esporte que é fundamental, que é muito ligado ao desenvolvimento humano, que é o seguinte: treinar algo que... a gente falou muito do Pablo hoje, ele me zoa, fala assim, pai, não é malhar, é treinar. Treinar, agora mudou, não é fazer ginástica. É treinar. E ele vira pra mim, pai, você ainda é um frango. Tá bom. Mas eu tava fazendo um contraponto, falei, filho, não que você não vai desenvolver a técnica pra conhecer melhor seu corpo e ficar no shape como você quer, né? Mas quando você faz uma atividade que ela tem uma competição mais direta entre seres humanos, você tem que desenvolver-se tecnicamente. Então olha que legal que você falou. Nadar exige isso. Então eu acho que uma recomendação para todo mundo que nos ouve, né? Você se desenvolver, se desafiar cada dia é fundamental. É isso aí. Negrão, super obrigado. O papo foi incrível. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Isso aqui é único, né? Como é único ter te conhecido. Agradeço o Filipão, nosso grande mestre do squash aí. O Ari é um dos melhores jogadores de squash com quem eu já joguei. Minha única habilidade de squash é ainda ganhar do Negrão. Um pouco de facilidade. A última vez que você jogou, ganhei, né? Facilidade. Facilidade dá. Mas enfim, E teve uma coisa legal também, Negrão, queria que antes de encerrar, eu te vi brilhar os olhos. Você teve com as crianças, né? Você teve com seus filhos na Serra do Cipó, né? Serra do Cipó. Meu filho mais velho é escalador, faz escalada esportiva, escalador. Olha que legal. Chegou uma época a ser ranqueado. Olha que legal. E a gente, pai, entra na aventura, né? Cara, entrava. Vai na montanha. Mas você conheceu uma coisa que pouca gente conhece, sabe o valor, que é a Serra do Cipó, ali perto de Confins, né, cara? Aquilo Fico pensando, o Brasil tem tanto que as coisas vão passando, né? Esse lugar, em qualquer lugar do mundo, já estaria em filme, já estaria não sei aonde, enfim. É que Minas, só mineiro sabe. Mineiro e não ensina nem... Mineiro é mais discreto. Revelava os segredos chamado Minas. Aquilo é Minas Gerais. E aquilo é uma Minas, né, pra dentro. E uma última pergunta que eu fiquei curioso, né? Não sei pelo perfil de personalidade, que é um cara sempre positivo, afável, cabeça aberta, capaz de fazer novas sinapses. Como é que é pra você disciplina? Porque não dá pra fazer isso tudo sem disciplina, né, cara? Pra mim é desafiador. É desafiador. E eu aprendi com uma pessoa que disse uma frase que me marcou muito. Quem faz o que gosta é criança. E aí, como é que é pra você disciplina pra depois a gente fechar? Tem alguma? Não, como é que é isso pra muito você? boa. A tua pergunta é sensacional, eu agradeço muito. Eu luto pra ter disciplina. E eu acho que o fato do triatlon veio um pouco pra ajudar isso. Porque ou eu abro um espaço e tem que ter disciplina nisso, eu não vou conseguir chegar lá, né? Entendi. Então a gente ajuda muito nesse aspecto. Entendi. Mas eu não sou e nunca fui muito disciplinado nessas coisas. O Ferrari, ele inclusive ele diz que eu sou um cara que chega atrasado, eu tô ali, é mentira, mas ele diz isso. Mas legal você ver. Não, de novo, quando eu chego lá, é muito clara essas coisas. Ele lá na sala, olhando tudo, chegou na aula, da aula ele veio, pensando tudo. As coisas em dia, tudo certinho, eu tô ali, correndo pra lá e pra cá. Mas enfim, é importante ter disciplina, assim. Cara, eu acho que a gente melhora, a gente se sente bem, né? Cumprir as coisas, fazer direitinho, organizado. Então eu acho que eu convido aí as pessoas, né? Que estão querendo se desafiar, querendo, né, evitar os nãos. Claro, a gente tem que se cuidar, não pode, pra que se arriscar em coisas que não façam sentido, mas buscar você se desafiar um pouquinho é sempre bom, né? Isso aí. Bom. Ari, muito obrigado. Viu? Obrigado, querido. Pessoal, assim eu fecho mais um episódio do O Consciente, um episódio que sem dúvida foi incrível para ampliar nossa consciência. Acho que hoje a gente ampliou a consciência de maneira profunda, como há muito tempo eu não vi aqui nesse espaço. É isso. Se você curtiu, compartilhe, dê like, divulgue. O objetivo do Consciente é basicamente esse, é ampliar a nossa consciência. Negrão, muito de novo, obrigado. Muito obrigado. E olha, o Ricardo Negrão não é o homônimo dele. Porque ele tem o homônimo. Eu tenho um homônimo que, inclusive, é da área jurídica, tem livro publicado, então mas ele é desembargador. Então ele é professor da PUC, né? Professor, cara sensacional também, mas não sou eu. É um recorde. Tchau, Fechou. pessoal. Valeu, obrigado, Ari. Valeu.